Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, ou talvez, edição do dia 5 de Abril, é a Semana da Páscoa, e aqui estamos nós, o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado, para falar do que se passa e dar aqui a opinião de diferentes perspectivas. As nossas vozes são escutadas todas as semanas na Diana, quarta às 18, domingo às 21 e quando quiser em dianafm.com. Bem-vindos ao Sim, ou talvez, Francisco, Luís e Patrícia, nesta Semana da Páscoa. Francisco, és tu hoje o primeiro para falar sobre Aeroporto de Beja. É o tema escolhido para a abertura do programa de hoje, porque o Aeroporto de Beja foi novamente abordado como parte da solução complementar aos aeroportos de Lisboa e do Algarve num seminário que decorreu nas instalações da CCDR. Sim, decorreu nas instalações da CCDR, porque não foi organizado pela CCDR. Isso foi o próprio Presidente que fez questão de frisar, depois de ter ficado essa dúvida nas comunicações enviadas pela organização do evento. O investigador da Universidade de Évora, da Universidade do Algarve, Manuel Tão, refere que o aeroporto de Beja é neste momento a única alternativa na próxima década a Lisboa e também a Faro. Mas para isso é necessário comboios, para se tornar algo efetivo. Francisco Brito, chegou-se a um ponto em que Beja é mesmo a única alternativa viável na próxima década, ou não? Bem-vindo. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde, Luís Matias. Nós sabemos que o aeroporto de Beja está feito, não é? Isso é do conhecimento geral de todos. Sabemos bem que o aeroporto está praticamente vazio, praticamente não tem voos, os voos são muito ocasionais, mas na minha opinião nós temos que também avaliar as questões não só do ponto de vista regional, mas do ponto de vista nacional. Portanto, nós também sabemos que Lisboa está completamente lotada, o aeroporto do Algarve muitas vezes também fica lotado pelo turismo que existe principalmente nas épocas altas e, à partida, todos diríamos que o aeroporto de Beja será a opção mais viável, está construído, já existem acessos rodoviários, apesar de um pouco precários, e o acesso ferroviário praticamente é inexistente, ou pelo menos nem sequer o poderemos considerar como um acesso ferroviário do século XXI, porque não o é, e precisa naturalmente de ser modernizado, ou até mesmo de ser feita uma linha nova. Agora, a questão é que nós sabemos que há este impacto regional, portanto, até há um estudo da Universidade do Algarve que aponta para um impacto de 150 km em redor de Beja, para impacto do aeroporto de Beja. Mas, e isso tem obviamente o impacto direto no Baixo Alentejo, tem impacto também no Algarve e tem impacto também aqui no Alentejo Central e com o aeroporto de Lisboa. Mas também temos que perceber o contexto nacional e é por isso que foi criada, ou pelo menos foi proposta pelo PSD, a criação de uma comissão independente para avaliar estas questões, porque temos que perceber que todas estas questões estratégicas, como é o caso do aeroporto, ou como deveria ser a questão da ferrovia e até a rodovia, em alguns casos, deveriam ser avaliadas tecnicamente, para não assistirmos àquilo que temos assistido nas últimas décadas, que são avanços e recuos políticos, muitas das soluções que são partidarizadas e erradamente partidarizadas, quando nós temos que olhar para estas questões tecnicamente, porque no fundo elas são técnicas, é do impacto que elas têm nas populações, no impacto que têm no território, nas condições que o país tem, para conseguir ou não realizá-las e como é que elas podem ter este impacto também a médio prazo e a longo prazo. Portanto, no fundo, são questões técnicas e têm que ser avaliadas desta forma. E por isso também não concordo numa espécie de atropelo que existiu aqui pelo meio, pelo Partido Comunista, que tentou, na Assembleia da República, que saísse um documento e que dissesse aquilo que devem ser as conclusões da Comissão Independente. Portanto, isso também não me parece correto, porque à partida também me parece um pouco antidemocrático. Se existe uma comissão independente para avaliar esta questão, para percebermos que realmente Beja até pode ser a solução única e nem sequer precisamos de pensar em mais nenhum aeroporto e basta pensarmos em ferrovia e em rodovia e temos o problema resolvido, ou se precisamos realmente de outro aeroporto, mais perto de Lisboa ou até no centro do país, se existe uma comissão a fazer isto, não tem que a Assembleia da República sobrepor a isto tudo e antes de saírem resultados da Comissão Técnica Independente, haver já uma resolução a dizer exatamente o que é que tem que ser feito, quais são as rodovias que têm que ser melhoradas, qual é que é o troço de ferrovia que tem que ser refeito. Quer dizer, isso parece-me um pouco
imprudente, porque também no fundo é a leitura que tem acontecido, ou seja, é mais do mesmo. É esta leitura política que existe de ir pelo caminho teoricamente mais fácil ou teoricamente mais lógico, mas que pode não ser o mais importante para o país. Portanto, antes de responder se para mim faz sentido ou não esta questão do aeroporto de Beja, eu acho que nós devemos ter muitos dados para chegar até lá. Agora, há uma questão clara e que para mim não toca propriamente só a questão do aeroporto, mas toca à população de Beja, é que a população de Beja tem que ter ferrovia. Portanto, a pergunta era sobre isso e respondo diretamente a isso, não no contexto do aeroporto, porque acho que isso é basta, mas em relação à população de Beja, porque de facto o acesso rodoviário que existe hoje em dia é absolutamente lamentável e naturalmente que a linha deve ser modernizada e que também deve ser avaliado tecnicamente se o acesso que existe neste momento é o mais indicado ou se até deveríamos pensar num outro trajeto para esta mesma linha. De acordo até com a informação deste investigador, o trajeto até pode ser este que já existe. Por acaso, essa resposta por este investigador já é apresentada ou sugerida desta forma, o que não impede que não se pense em outros, como o Francisco aqui disse, claro. Luís Pardal, bem-vindo. Este sinal, talvez, e na tua opinião, será mais rápido ter uma rede de transportes de ligação ao aeroporto de Beja ou ter um novo aeroporto de Lisboa? Não sabem onde. Muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Naturalmente que quando falamos de um plano ou de uma execução a 10 anos, qualquer solução que exista, neste caso do aeroporto, como o que já existe, o de Beja, é mais viável, com certeza, do que, enfim, um aeroporto ainda a construir e que, pronto, estamos em 2023 e ainda não há propriamente uma decisão. Naturalmente que eu penso que todos os alentejanos, e, para além de qualquer questões político-partidárias, qualquer alentejano que goste da sua terra defende enfim, com convicção esta opção do aeroporto de Beja, portanto, naturalmente. E qualquer alentejano também defende a melhoria das condições, quer dizer, da rodovia e da ferrovia. Agora, é importante que também não apaguemos aquilo que é a nossa história recente. É que também não podemos esquecer que o PSD e o CDS, quando estiveram no governo, cortaram grandes investimentos, enfim, como o Hospital de Évora, a construção, que agora está em execução, cortaram os eixos rodoviários que estavam a ser construídos, portanto foram, neste caso, no Baixo Alentejo e também aqui em Évora, portanto, as pessoas também não esquecem isso. Se de facto se já podia ter sido feita alguma coisa, claro que sim, naturalmente. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca. O que está aqui em causa é que o Plano Nacional de Investimentos 2030 tem, por exemplo, pelo IP8, portanto, Beja-Sines, tem previsto um investimento de 130 milhões e, portanto, é natural que não podemos pensar isoladamente o aeroporto de Beja sem termos estas questões salvaguardadas. Portanto, é importante, está-se a dar esses passos. Em termos de ferrovia, de facto, é uma grande lacuna. Houve um desinvestimento durante muitos anos na ferrovia em Portugal, como bem sabemos, e existe um plano nacional da ferrovia que Beja não é esquecido, apesar de que, ainda assim, na minha opinião, fica naturalmente aquém. Porque, de facto, precisamos de ter para Beja acessos que, de facto, permitam o desenvolvimento do interior. E é isso que está aqui em causa. E, portanto, quando nós falamos do aeroporto de Beja, estamos a falar que o Alentejo é dos melhores locais para a prática da aeronáutica. Portanto, disto não há dúvidas. O Alentejo, nós temos aqui um espaço aberto, não existem grandes obstáculos, um clima estável, apesar da sua amplitude. Há espaço aéreo, portanto, amplo e disponível para a prática da aviação. Estamos a falar, não precisamos de falar só de trajetos de longo curso ou de médio curso. O cluster aeronáutico no Alentejo, quando ele é encarado como uma prioridade a desenvolver, inclusive pelos fundos regionais, não é por acaso. É que, de facto, nós temos aqui uma geografia, uma topografia, uma orografia interessante para esta prática, com um grande potencial. Não podemos
deixar fugir naturalmente as empresas e os investimentos que se querem sediar aqui no Alentejo, e isso também cabe às câmaras municipais terem essa capacidade. Agora, o aeroporto de Beja é, de facto, poderá ser aqui, e defendo naturalmente, que é de facto aqui uma grande infraestrutura para descentralizar aquilo que é a economia portuguesa. O que é que quer dizer com isto? É que ao nós estarmos a investir no Alentejo, estamos a investir e impulsionar uma economia da região, a criação de novos empregos, e isso não há dúvida, como em outras áreas, como a área da educação, como falava aqui há pouco, nas questões todas que estão em torno da aeronáutica, da sua indústria, e portanto naturalmente que Beja é aqui uma opção muito viável, enfim, para os 10 anos não há qualquer tipo de dúvida, e mesmo a longo prazo também não tenho dúvidas. Patrícia Machado, bem-vinda, boa tarde. E com tanta maravilha, porque é que o aeroporto de Beja não sai do papel? Isto faz sentido ou não? É que só encontramos vantagens na nossa conversa. Mas o certo é que até agora nada aconteceu. Atenção, o aeroporto está construído. Também foi uma coisa que durante muitos anos foi reivindicada, a utilização civil da base aérea de Beja. Mas ficou ali numa ilha. 2011, não é? Está ali numa ilha, não é? Boa tarde a todos, os nossos ouvintes, colegas de painel Luís Matias. Eu queria começar para ir a essa resposta, acho que importa primeiro fazer aqui referência até o porquê que estamos a discutir isto. Por um lado, é um facto que o aeroporto de Beja está completamente desaproveitado e está ali uma infraestrutura de grande importância que está a ser aproveitada e já lá iria. Pronto, esse é um aspecto. Mas está-se a procurar construir esta discussão em torno do aeroporto de Beja ser ou não a alternativa, ou seja, ser o novo aeroporto de Lisboa, o aeroporto internacional, nacional, não é? Pronto. E sobre isto eu queria fazer um apontamento para depois ir ao aeroporto de Beja. O país anda a discutir isto há 50 anos, o novo aeroporto de Lisboa. E importa perceber, não me vou esticar nem alongar, o porquê que se anda a discutir isto há 50 anos e aquilo que são, no meu entender, duas premissas, aliás, de consenso entre quer técnicos, quer decisores políticos, que levaram à decisão de iniciar a discussão de ter que se construir um novo aeroporto. Desde logo pelo aquilo que era previsível do aumento de tráfego aéreo, portanto, e que se veio a confirmar e que aumenta, e portanto que era preciso encontrar respostas que fossem ao encontro dessa realidade objetiva, e por outro lado, aquilo que também era consensual, que uma infraestrutura desta dimensão não poderia continuar a viver dentro de Lisboa, e portanto isso também era consensual, e iniciou-se não só o estudo como a discussão, e depois encontrou-se as tais pedrinhas na engrenagem, mesmo quando já era muito consensual a questão do campo de tiro de Alcochete, mesmo de forma faseada. E um outro aspecto é que também se viu que havia capacidade de investimento, até pela robustez que a ANA tinha, na altura, antes de 2013, de ir fazendo a partir dos lucros que tinha o investimento necessário, aliás, como aconteceu no aeroporto do Porto, e que se via que tinha condições de ir de forma faseada construindo esse novo aeroporto. Para além dos problemas do projeto e da localização, há um outro elemento que não pode deixar de ser colocado aqui no nosso debate, para melhor compreensão, penso eu, é que em 2013 essa robustez da ANA foi entregue pelo governo então do PSD-CDS à Vinci, e portanto, por exemplo, em termos de capacidade de investimento, que até então era à volta de 114 milhões de euros de ano de investimento depois portanto, no serviço aeroportuário, passou para metade. Não chegou aos 55 milhões. Portanto, este é um primeiro apontamento que eu não queria deixar de colocar, porque tem a ver com opções políticas que levam a entender melhor porque é que a gente ainda está neste patamar. Mas dito isto, um novo aeroporto de Lisboa é necessário, fora da cidade de Lisboa, mas agora vamos entrar se é Beja que resolve isso. No meu entender, não é. Não é por várias razões, por aquilo tudo que acabei de dizer. Mas, dito isto, de que não é a solução para o novo aeroporto de Lisboa, não pode deixar de ser discutido, e estou muito de acordo, que é como é que se aproveita e se tem um pleno aproveitamento de uma infraestrutura construída que pode, sem dúvida, pela sua localização privilegiada, as suas características, as disposições que tem entre Lisboa e o Algarve e Madrid, assume de facto aqui um papel estratégico desde logo para o desenvolvimento da região. Isto não pode deixar de ser discutido. E em termos de sobreaproveitamento que o aeroporto de Beja está a votar,
votado, perguntamos qual é o investimento que está ali a ser feito e com que objetivo. O PCP apresentou, sim, um projeto de resolução na Assembleia que foi aprovado com a abstenção do PSD e com alterações impostas pela maioria do PS ao texto inicial. E não deixa de ser curioso que o Luís Pardal coloque aqui o que acabou de colocar, quando, por exemplo, uma das questões que o PS introduziu, porque tem maioria e conseguiu introduzir, é que impediram a referência à garantia dos meios financeiros para a sua conclusão. Porque o que o PCP propunha no texto inicial era a mobilização de recursos financeiros necessários, aproveitando, e passo a citar, o PRR, o novo quadro financeiro plurianual ou ainda a utilização de verbas do Orçamento de Estado. E o PS alterou isto. Ou seja, impediu que sejam canalizados os tais recursos que o Luís agora estava a falar, que foi o PS que alterou essa questão. E também as questões da ferrovia, que não é estar a impor como é que é feito. A questão é que o IP2 não está concluído, o aproveitamento da linha Sines-Caia não está perspectivado, a questão da ligação da Funcheira. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, quando não se quer resolver, apresenta-se grupos de trabalho, observatórios ou comissões. O que está aqui é que há instrumentos ao dispor para o aproveitamento pleno daquele aeroporto e não estão a ser canalizados efetivamente e de forma realista por impedimentos de sucessivos governos e mesmo perante propostas. São impostas alterações que comprometem, ou seja, ficamos com um instrumento que é positivo e valorizamos, de resolução, mas que depois retira-se aquilo que é essencial para a sua concretização. Francisco Brito, quando falamos aqui de Beja, já aqui identificámos vários problemas nos acessos, a questão da ferrovia, da ligação da Casa Branca até Beja, mas depois a ligação mais a sul, que já nem as linhas lá estão, nem os carris lá estão, julgo eu, que já foram utilizados noutras zonas, da ligação até à Funcheira. Temos também a autoestrada que não existe até Beja, está lá um pequeno troço, foi aberto, vou usar aqui a expressão, porque tinha de ser aberto realmente, porque era um escândalo estar construído e estar fechado. Também no aspecto rodoviário, a ligação mais a norte pelo IP2 também não é a mais adequada. Isto é um levantar de muitos problemas ou muitas dificuldades para que se possa fazer alguma coisa em Beja. Tem de se encontrar um ponto e dizer, não, o caminho é este, ou a escolha é, por exemplo, não é necessário melhorar a linha de comboio, mas sim ter um comboio melhor para a ligação a Beja através de Casa Branca até Lisboa, encontrar soluções mais fáceis de implementar para poder levar a água ao bom porto, porque até agora esta luta não saiu daqui. Ora, eu, antes de responder concretamente a essa questão, quero só voltar aqui um bocadinho atrás, porque acho que é importante lembrar o Luís Pardal que os cortes que ele referiu, e bem, foram introduzidos pelo PS no memorando da Troika. Portanto, o PSD teve que executá-los, porque era essa a obrigação legal de quem estivesse no governo, fosse o PSD ou fosse outro partido qualquer, mas quem escolheu cortar no Alentejo foi o PS, e aliás tem mantido essa posição e tem sido coerente com isso ao longo do tempo, porque temos visto que tem cortado bastante no Alentejo. Infelizmente é assim e convém esclarecer essa questão. Também tomei boa nota do que a Patrícia disse, de quando não se quer resolver, cria-se grupos de trabalho, e agora percebo melhor a postura do Presidente da Câmara de Évora e porque é que ele propõe estudar tanto e avaliar tanto e criar grupos de discussão. Agora já percebo porque é que realmente é essa a postura e as coisas não avançam. Também tomei naturalmente boa nota disso. E agora voltando aqui ao assunto da rodovia e da ferrovia, tanto quanto sei, a ferrovia existente, o troço ferroviário, não tem capacidade para melhorar em termos de velocidades, ou seja, não trará uma grande diferença, mesmo mudando o tipo de locomotiva ou o tipo de comboio, não trará uma grande diferença naquilo que é a duração e a dificuldade de ligação de trajeto entre Beja e Lisboa, porque é aquilo que, no fundo, estamos aqui a avaliar. E claro que, chegando a Lisboa, temos os outros acessos, aliás, e também deveríamos falar aqui do acesso de Beja para Sul, porque também é extremamente importante, e a linha do Algarve, ou pelo menos a ligação à linha do Algarve, está como está. Portanto, também não é positivo. Agora, a questão aqui é que eu sou um defensor da ferrovia, mas nós não podemos deixar de ver que, concretamente no nosso país, a ferrovia, para além de ser muito escassa, é cara. É cara, e não estou só a falar de que é cara fazê-la, estou a falar que é caro o acesso ao comboio.
Os bilhetes de comboio são caros. Quando nós nos pensamos em deslocar, por exemplo, daqui de Évora, por exemplo, para Faro, ou de Évora para o Porto, que são distâncias maiores, onde os preços começam a ter uma grande diferença, nós percebemos que muito facilmente vamos escolher o autocarro, vamos escolher a rodovia, do que vamos escolher a ferrovia, porque os preços de comboio são efetivamente muito caros. Ou seja, esta aposta que deve haver na melhoria da ferrovia, e neste caso concreto para Beja, e que deveria também acontecer noutros pontos do país, não pode ser vista só do ponto de vista da existência do comboio, mas também do acesso a ele, porque essa é uma questão fundamental. E, naturalmente, que nós também não podemos ser fundamentalistas, e eu, apesar de gostar muito da ferrovia e defender as ligações ferroviárias entre as capitais de distrito, como mínimo de acesso para o nosso país, ainda por cima tendo um país relativamente pequeno em termos de área, acho que isto era o mínimo dos mínimos, nós não podemos também ser fundamentalistas neste ponto e esquecer a rodovia, porque ela também é necessária. E como acabei de dizer, ela acaba por ser mais acessível a todos. Portanto, acho que deve haver de facto uma aposta na rede ferroviária para Beja, acho que deve haver essa modernização, acho que ela deve se alargar a outros pontos do território, acho que deve ser vista nas ligações das capitais do distrito. É fundamental melhorar a ligação do IP2, até porque também é o acesso que nós temos no interior do país ao Algarve, que não nos leve sempre para o litoral, porque acaba por ser sempre esta estratégia que temos visto nas últimas décadas, é de nos empurrar sempre para o litoral em todos os aspectos, não só no viver, como temos já aqui falado, mas também nas deslocações, estamos sempre a ter que circular pelo litoral e o interior de facto está sempre a perder. Portanto, eu acho que deve haver aqui uma aposta múltipla em melhorar as condições rodoviárias e em melhorar as condições ferroviárias no acesso a Beja, e claro que isso possibilitará que o aeroporto de Beja seja uma resposta a curto prazo, porque se nós pensarmos, por exemplo, em Londres, que é uma cidade de uma dimensão completamente incomparável com qualquer realidade em Portugal, mas nós, do aeroporto de Heathrow, que é o principal aeroporto de Londres, até ao centro de Londres, nós facilmente demoramos 1 hora de metro e nem sequer temos as melhores condições de circulação, não temos propriamente o maior conforto durante essa hora, portanto não me choca nada que nós tenhamos um aeroporto a 1 hora de Lisboa numa ligação ferroviária. Só que depois temos que avaliar também tudo o resto, até porque para ter um aeroporto em Beja temos de ter pessoas para as operações em terra. Portanto, é preciso saber se a cidade de Beja consegue absorver estas pessoas, se a cidade de Beja tem estas pessoas, ou se tem habitação para as conseguir atrair, e isso é preciso ser discutido. Portanto, não Porque um aeroporto também... é uma verdadeira cidade, verdade seja dita. São milhares e milhares, num aeroporto grande, são milhares de pessoas que ali trabalham. Luís Pardal, este aeroporto de Beja não deveria ser também o aeroporto da capital europeia da cultura, Évora? A pergunta que faço neste sentido é, porque volto aqui a bater na efetividade desta luta. Não tem faltado aqui capacidade de mobilização dos agentes à volta? Nós hoje estamos aqui a falar do assunto, já falámos do assunto várias vezes, mas em termos políticos, outros atores à volta, até mesmo em Beja, não têm tido muitas vozes envolvidas, e às vezes a mensagem que chega até é quase como se todos nós fôssemos obrigados a ter de falar do assunto. Não será certamente a melhor forma de mobilizar as pessoas. Sim, é verdade. Quer dizer, o Alentejo, digamos, na sua região, num todo, isto faz-me recordar aqui da análise que fizemos às candidaturas à Capital Europeia da Cultura, em que Évora estava, digamos, muito bem posicionada, e eu recordo-me perfeitamente de ter dado aqui a minha opinião sobre as 4 candidaturas, os Açores, portanto, eles conseguiram, digamos, criar uma candidatura muito forte em termos da sua região. Naturalmente que, enfim, tem especificidades diferentes do Alentejo, mas a realidade é que eles vendiam, passa a expressão, a candidatura como arquipélago europeu da cultura. E isto é muito interessante. E, portanto, o Évora é a capital europeia da cultura, temos o nosso distrito, temos, digamos, através da CIMAC e dos concelhos do distrito de Évora relativamente envolvidos, mas a realidade é que poderíamos e devemos ter todo o Alentejo, toda a região Alentejo envolvida neste aspecto. Eu não me admiro que em Beja não conheçam
a candidatura de Évora, porque enfim, o último bidebook que foi submetido, eu próprio que faço parte da Assembleia Municipal de Évora, ainda não tive oportunidade, a Câmara ainda não teve a oportunidade de me disponibilizar o bidebook final. Agora, o que é que acontece? Na realidade, o aeroporto de Beja pode funcionar, digamos, como uma plataforma do Alentejo. É isso que se espera aqui. Naturalmente que o Évora, o Alentejo, tem um grande potencial em termos de, enfim, de recursos turísticos, através do Alqueva, portanto, das praias. Temos também sítios de montanha, apesar de que há muita gente que possa pensar que não. Temos monumentos históricos, portanto, este aeroporto de Beja, para além de servir, digamos, naturalmente como um suporte a Faro e ao Algarve, e há pouco falou-se aqui da ligação de Beja Faro, e o concurso para essa requalificação da linha está prevista, salvo erro, para 2026, 2025. Portanto, é naturalmente um investimento que deve ser feito. E, naturalmente, que este aeroporto de Beja trará não é, para todos os alentejanos e não só, portanto, a criação de novos empregos, naturalmente que de facto que é uma grande estrutura, mas trará também questões de desenvolvimento social. Portanto, o mundo está cada vez mais pequeno. Suzanne Davos, que é uma geógrafa, ela há cerca de 40 anos, e se nós pensarmos o mundo há 30, 40 anos, era bem diferente daquilo que é hoje, ela já dizia o mundo está cada vez mais pequeno. Não é por questões naturalmente físicas, geográficas, mas de facto porque as nossas comunicações tornam-nos cada vez mais próximos e, portanto, quando falamos do aeroporto de Beja e das ligações rodoviárias e ferroviárias, naturalmente que falamos disso mesmo, e, portanto, todo um desenvolvimento, termino como comecei, digamos, a minha primeira intervenção, é que de facto há aqui um grande potencial para o desenvolvimento económico do Alentejo e que naturalmente que sou um defensor e que também acredito que o Governo deva rapidamente tomar uma decisão sobre aquilo que pretende para o aeroporto de Beja. Patrícia, a questão é esta mesmo, é se não é necessário realmente encontrar aqui uma estratégia diferente que também envolva outros agentes. Por exemplo, recordo que a Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz disse que Reguengos queria levar este projeto, colaborar para este projeto ir para a frente. Geograficamente é um pouco mais distante, mas todos os agentes não serão necessários, todos os atores não serão necessários para uma luta que às vezes parece que se esquece do que se passa à volta e que se fala do aeroporto de Beja há tanto tempo, este desenvolvimento, mas, por exemplo, não se conseguiu de imediato colocar que se Évora vai ser capital europeia da cultura em 2027, aí está mais um bom motivo para que Beja tenha um aeroporto. Sim, eu acho que isso resume as questões centrais, ou seja, eu tenho a ideia que não é por falta de consenso entre a população e os diversos agentes no território, nem por falta de consenso, como disse há pouco, da necessidade e importância que este investimento e esta estrutura aeroportuária, até pela localização e os meios que dispõe, tem para a região, para o desenvolvimento e que pode contribuir para o desenvolvimento da região e não só, né? Agora, há aqui uma questão que não pode deixar de ser colocada. Isto não avança porque não tem havido vontade política, nem do PS nem do PSD. E isto é sem espinhas, deixem passar a expressão. Porque isto a gente até pode ironizar, o Francisco está bem disposto, ainda bem, porque uma coisa é criar grupos de trabalho para aquilo que ainda se precisa de conhecer e de ver e de avaliar, envolvendo os agentes necessários. Outra coisa é quando as questões estão mais que discutidas e sublinhadas, há uma rede ferroviária que precisa de ser eletrificada na região. E não houve até hoje vontade política para isso. E quando eu disse isto é porque ela existe, sabe-se onde é que há, e há propostas e estudos já para fazer isso. O que é que na proposta de resolução do PCP colocava lá isso? A questão da eletrificação e da ligação relativamente à interligação entre o aeroporto e o transporte ferroviário na região. E o PS o que impôs da alteração é que remeta-se isto para um estudo
a ser feito. Portanto, é destes exemplos que estamos a falar, não estamos a falar porque agora se propõe uma coisa que ainda não foi estudada, então naturalmente é preciso estudar, é preciso. A questão não está contra os grupos de trabalho, está para que é que eles servem, a quem é que servem. E, portanto, há aqui de facto uma negação propositada do ponto de vista político, quer do PS, quer do PSD, que enquanto tiveram essa oportunidade, ou enquanto têm a faca e o queijo na mão, não avançam com as reais medidas e com os investimentos e os meios associados, que não basta dizer portanto, e fazer muitos discursos e muita propaganda a dizer agora é que é, quando depois na prática, como estava aqui a falar, retirou aquilo que era decisivo, que eram os meios associados para que aquilo de facto fosse aproveitado. Nós temos ali uma infraestrutura que está ao abandono e que pode e deve naturalmente, com as medidas acertadas, com os investimentos adequados, quer do ponto de vista de serviços públicos, das redes e transportes ferroviários, rodoviários, ligações, habitação, tudo isso tem que ser parte de uma estratégia de desenvolvimento e de aproveitamento pleno daquela infraestrutura, como tem que ser a ligação ao Porto de Sines, como tem que ser o aproveitamento da linha Sines-Caia, como foi o novo Hospital Central Público do Alentejo, que teve 20 anos na gaveta. Aliás, é bom lembrar que estava na gaveta do anterior presidente da ARS e que foi pelos solavancos impostos da correlação de forças que houve entre 2015 e 2018 e a luta das populações e dos profissionais que obrigou a que aquilo saísse da gaveta. Porque se fosse por vontade política apenas do Partido Socialista, aquilo não saía. E bem que podem dizer o seu contrário. Mas não saía porque ele estava na gaveta. Foi o PCP. Ai, não tenhas dúvidas nenhumas, Luís. Aliás, Sim, até sim, sublinhado por diversos agentes, inclusive pela atual presidente da ARS. Portanto, que era anteriormente presidente do Conselho de Administração. Ai, não fosse o PCP na Assembleia da República, ai, não tenhas dúvidas nenhumas, porque ele estava lá na gaveta do anterior presidente da ARS. Até a ministra Esqueceram-se de meter o estranhava. orçamento para a Câmara Pois, Municipal fazer exatamente, ó Luís, os podes dizer o acessos. que quiseres, mas em bom rigor foi isto que aconteceu. 20 anos, 20 anos. Felizmente que houve uma correlação de forças na Assembleia que permitiu. E felizmente, porque deriva também de uma vontade que era difícil esconder. Pronto, portanto, do aeroporto tem que ser a mesma coisa. Portanto, as forças vivas, aqueles que percebem a importância que este aeroporto tem para o desenvolvimento do território, têm que se unir do ponto de vista de exigência de que ele sirva de facto aquilo que pode servir, não pode servir aquilo que não pode servir. E, portanto, eu acho que também não devemos contribuir para um desviar daquilo que é absolutamente estruturante também para o país, que é a criação de facto de um novo aeroporto que responda àquelas duas premissas que falei inicialmente, que é responder ao aumento do tráfego inevitável, mas também tirar o aeroporto da cidade de Lisboa. Neste sim, não, talvez continuamos a nossa análise aos temas que fazem parte da nossa vida, com o Francisco Brito, Luís Pardal e a Patrícia Machado, e hoje o Francisco traz-nos a chegada da primavera. Poderia ser banal de não fossem as ervas daninhas, não é, Francisco? Perguntas tu se a Câmara de Évora está a adotar a estratégia certa para combater a proliferação de ervas daninhas por toda a cidade. Vamos lá. O problema nós conhecemos. Ervas no meio dos passeios. Conhecemos mas bastante bem, não só no meio dos há também passeios, algumas não é? limitações na utilização de produtos químicos, não é? Mas essas são necessárias a esclarecer então. Francisco, Ora, quais as tuas preocupações? A questão é precisamente essa, ou seja, nós naturalmente com a época do ano em que estamos, vemos o aparecimento de ervas, como irão novamente aparecer, mesmo que exista agora uma intervenção, vão novamente aparecer, portanto estamos sempre a falar de uma manutenção constante que tem que existir por toda a cidade, e nós vemos isso por várias cidades do país e com bastante eficácia, e são cidades que cumprem naturalmente as mesmas normas legais que a Câmara de Évora também tem que cumprir, e a verdade é que tem eficácia nesta bem como noutras áreas. E aquilo que nós temos visto na cidade de Évora, para além da grande proliferação de ervas daninhas por todo lado, é que existe uma grande dificuldade do município em combater esta questão. Ou seja, existe uma estratégia em termos de metodologia
supostamente teria sido adotada em 2018 com a monda térmica. Houve um investimento considerável na aquisição de uma máquina para fazer monda térmica e que foi apontada como uma solução para as ervas daninhas na cidade de Évora, mas até então eu confesso que nunca mais via a máquina, não sei se ela está a ser utilizada ou não. A verdade é que tenho sempre visto outro tipo de metodologia a ser adotada, que acaba por ser o corte mecânico das ervas por roçadoras, com tudo aquilo que traz de problemas, não só a nível de eficácia, porque de facto estamos a falar de uma estratégia muito pouco eficaz, porque demora muito tempo para a área toda urbana que nós temos, e que traz muitos problemas, porque estamos a falar de ambiente urbano. Portanto temos carros parados, temos carros a circular, temos pessoas, temos animais. Portanto, a verdade é que a projeção de pedras proveniente deste tipo de metodologia não é positivo para ninguém, e também não é positivo para os trabalhadores da Câmara. Ainda ontem vi um trabalhador da Câmara numa via, ou seja, dentro da via rodoviária, sem qualquer tipo de sinalização, sem ter colete refletor sequer, sem ter proteções para a vista, e que estava a assegurar uma rede mínima para tentar proteger minimamente os carros que passavam e as motas das pedras que eram projetadas. Pronto, era pouco eficaz porque a rede era pequena, o trabalhador estava exposto também ele à questão da projeção das pedras, e a verdade é que nós não vemos uma grande área a poder ser resolvida com este tipo de método. Por outro lado, existem no mercado outra solução, que são os herbicidas biodegradáveis, de origem natural, com os antigerminativos, que aumentam a sua eficácia. Ou seja, estamos a falar de herbicidas sem glifosato, que é a substância tóxica e cancerígena que não deve ser utilizada, e que felizmente creio que a Câmara de Évora não estará a utilizar, pelo menos de acordo com a informação que tenho, e que à partida isto, até por via da sua aplicação e daquilo que é o seu rendimento, consegue ter uma eficácia maior do que esta utilização das roçadoras. Até porque, enfim, aquilo que nós também sentimos neste tipo de estratégia é que não só a metodologia é questionável, mas os próprios trabalhadores que têm que estar a aplicar esta metodologia não têm condições para o fazer, ou seja, não têm as proteções necessárias, os equipamentos muitas vezes também não têm já a qualidade que deveriam ter, e a verdade é que não parece haver muito investimento não só na estratégia de combate a esta questão da proliferação de ervas, mas também não parece haver muito interesse em capacitar os trabalhadores da Câmara com as condições necessárias para fazerem este tipo de trabalho. E eu acho que isto deve merecer a preocupação do Presidente da Câmara, deve merecer a preocupação dos vereadores e de quem realmente pode fazer a diferença neste aspecto. Portanto, parece-me que a Câmara de Évora deveria ter aqui uma postura de se tentar atualizar nas metodologias que utiliza, de tentar efetivamente resolver o problema, porque vemos que isto acontece ano após ano. Aliás, estes 10 anos de mandato da CDU têm sido muito marcados por este problema, e não me parece que isto também, para nós éborenses, seja justo que não tenhamos uma cidade agradável e com as condições de higiene urbana e de limpeza que outras cidades também têm e que nós também merecemos. Luís Pardal, entendes que há outras estratégias para enfrentar esta questão que é realmente de higiene urbana e do bem-estar e da beleza da própria cidade? Não há dúvida nenhuma. Portanto, este é um tema que tem impacto no bem-estar das pessoas, tem impacto naquilo que é a apresentação, inclusive da cidade, até para quem é de fora. Agora, antes de estratégia, eu gostava de poder aqui dar 2 ou 3 notas que, digamos, até são factos. E o primeiro facto é que as câmaras municipais e as juntas de freguesia regem-se pela mesma lei. E essa lei é a lei das autarquias locais. A realidade é que cada instituição, portanto, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, tem, ao abrigo, digamos, desta lei e de outras mais específicas, tem as suas competências, tem as suas responsabilidades. Se não tínhamos as duas instituições a fazer o mesmo. Portanto, e para percebermos isto, a Câmara Municipal, a de Évora ou outra, e a Junta de Freguesia recebem verbas do Orçamento de Estado de acordo com aquilo que são as suas competências. Portanto, senão estaríamos com as câmaras municipais
e as juntas de freguesia a receber o mesmo e a fazer exatamente o mesmo. A realidade é que isso não acontece. E, portanto, quando nós abordamos este tema, é importante que se esclareça à população de que existem verbas do Orçamento de Estado que são transferidas para. O que é que acontece? Nós, instituições públicas, só conseguimos executar as suas competências se recebermos verbas para. Portanto, se não houver essa transferência de recursos, não há como executar tarefas que não nos são diretamente delegadas. O que é que eu quero dizer com isto? É que no Conselho de Évora, a Câmara Municipal, em termos estratégicos, o que é que disse? Muito bem, nós vamos delegar as competências que são nossas nas freguesias rurais em termos de limpeza do espaço público. E nas freguesias urbanas, vamos manter essa competência que é nossa na Câmara Municipal. E o que é que isto nos traz? Isto nos traz é que é a Câmara Municipal que tem esta competência, que recebe esta verba e que a retém, digamos, por questões estratégicas para executar estes trabalhos. Por isso é que nós temos um regulamento municipal de resíduos sólidos e de limpeza pública da Câmara Municipal, que, digamos, que nos traduz estas questões. Agora, se me perguntarem, em termos estratégicos, uma das formas de combater, digamos, esta área, não é? Portanto, que tem impacto e que tem sido claro nos últimos anos, nos mandatos da CDU, que não está a funcionar, é que o facto da Câmara reter, digamos, estas competências nela própria, não dá também condições às juntas de freguesia para poder atuar. Por isso é que nós temos juntas de freguesia com, enfim, 18 mil pessoas, enfim, é um exemplo de uma freguesia urbana, em que em Évora, por exemplo, tem um trabalhador e outra freguesia do país que tenha competências delegadas nesta matéria tem, à mesma escala, tem 30 trabalhadores, 20 trabalhadores, e portanto é isso que está aqui em causa. Nós vamos, por exemplo, para um concelho vizinho, Vendas Novas, é uma freguesia que tem 11 mil pessoas e tem 15 trabalhadores na limpeza do espaço público. Portanto, a Câmara Municipal, em termos estratégicos, Vendas Novas disse... também é um bom exemplo nas ervas, sim senhora. Pronto, é um exemplo. Sim, olha, olha que o Conselho de Évora podemos avaliar. Aliás, isso até me levanta aqui uma questão: é que a Câmara de Évora teve já a oportunidade de poder participar em um encontro nacional de limpeza pública, onde onde a maioria dos municípios, capitais de distrito, inclusive, deste país, participam, são sócios, formam os seus dirigentes. Aconteceu um em novembro do ano passado, no Algarve. A Câmara de Évora esteve presente? Não, não esteve presente. A Câmara de Évora quer se associar a esta associação para formar as suas pessoas, dotar-se de novas estratégias? Já foi questionado o seu Presidente da Câmara? Não pretende, não tem essa intenção. Portanto, há um desinvestimento claro nesta matéria enfim, eu receio que a Câmara Municipal não tenha a capacidade de se antecipar e, portanto, este ano vamos ter novamente um ano, enfim, como todos os outros, infelizmente. Patrícia Machado, este é um problema recorrente. A questão está aí, não foi resolvida até hoje, e a questão é como é que isto pode ser resolvido, esta questão. Estamos a falar de ervas daninhas, não vamos estender depois, se calhar, ao resto da limpeza, mas não seria, se calhar, mais efetivo encontrar uma solução que passasse por como se faz nas freguesias rurais, em que realmente a limpeza e esse trabalho é feito pelas juntas de freguesia, porque aí a situação é diferente daquela que realmente observamos na cidade, na zona da cidade, em ervas daninhas. Em ervas daninhas que, pronto, Eu fazem falo por parte da natureza. observação empírica pessoal. Exatamente. Não quero que seja um exemplo Não, claro, todos, claro. mas pronto, Não, é apenas... pronto, não vou agora fazer aquilo que digo que não vou aqui ironizar sobre problemas que são naturais, para além de serem reais, são sérios e que implicam com a vida das populações, particularmente na cidade e numa área urbana que aumentou nos últimos anos. Estamos a falar de mais de 20%, não é? E que é muito fragmentado. E isto também é um elemento que não pode deixar de ser tido em conta e que precisa, naturalmente, de estratégias e de medidas que respondam a esta realidade, não é? Que aumentou não só a área urbana, como estamos a falar da cidade, e por isso é que também é diferente das freguesias rurais, do ponto de vista até de meios que podem ser associados, da distância, do tipo de freguesia que é. Uma coisa é uma freguesia urbana, com os tais 18 mil habitantes, com bairros em que os hábitos
são diferentes, não vou entrar por aí, mas os hábitos não são os mesmos nas freguesias rurais, mesmo dos habitantes que limpam à volta da sua porta, do que num prédio com andares, né? Portanto, não são, e é natural que não sejam. Portanto, muito fragmentada, com um aumento de turismo muito grande e das respostas que têm que ser dadas, pronto. Mas, obviamente que estamos a falar sobre um problema que nesta altura do ano, como é natural, é a natureza, portanto elas aparecem, e em que, precisamente pelas questões do desenvolvimento sustentável, da preservação da natureza e da saúde, se tomaram medidas, e Câmara de Évora foi uma das primeiras a tomar essa medida, nomeadamente a não utilização de determinado tipo de produtos, já aqui foi falado, nomeadamente o glifosato, e que isto, sendo um elemento que teve essa premissa relativamente a responder a esse problema, não deixa de ser não deixa de criar outras exigências, porque uma coisa é um produto que mata, e pronto, e bem, tomou-se essa decisão, outra coisa são produtos que atenuam, mas que rapidamente a seguir proliferam. Pronto, e portanto têm que de facto ser medidas, e acho que é perfeitamente cabível e possível que hajam sugestões, ideias, inovações, digamos assim, que possam ser tidas em conta e que possam ser aplicadas, né, para ir ao encontro daquilo que é necessário fazer. Dizer que nada foi feito, acho que não é rigoroso, não é correto, não é verdadeiro. Nós temos, por exemplo, nos últimos 5 anos, a adquisição de 4 ou 5 viaturas, 4 penso eu, viaturas para estes serviços, mais 3 do que em 12 anos da governação do PS, pronto. Portanto, só em 5 anos há este investimento. Há um problema de um corpo pessoal envelhecido, porque é bom recordar que durante 10 anos não foi possível renovar, portanto estavam impedidos, e os meus colegas podem dizer, pronto, lá vem a conversa do costume, mas é um problema real, porque estes trabalhadores, que são muitíssimo mal pagos, não é, pelos salários que os governos têm insistido em não aumentar, e com as condições em que trabalham, naturalmente. Portanto, e mais envelhecidos, na alturas do ano em que é muito mais exigente este trabalho, também isto não é despiciente. Ou seja, não é a mesma coisa uma pessoa trabalhar com 60 anos ou trabalhar com 30 ou 40 ou 20. Pronto. Em termos de capacidade, de esforço, pronto. Portanto, tem aberto concursos, se calhar não é o número de trabalhadores, se calhar não, certamente não será o número de trabalhadores que corresponde a esse aumento de 20% da área urbana, mas voltando aqui às viaturas, também um corpo de viaturas muito obsoleto. Este investimento foi importante nestes últimos 5 anos, mas não responde àquilo que é 1 milhão de euros de investimento, porque isto também conta, não é só o resto do que se vê, é do que não se vê. 1 milhão de euros nos últimos 10 anos em reparação de viaturas que estavam completamente obsoletas porque não houve esse investimento durante aqueles 12 anos. Pronto, e portanto há a aquisição de serviços que são reforçados nesta altura do ano. A gente sabe que depois muita desta capacidade de trabalhadores é mobilizada para a Feira de São João, que começa muito antes, e que isto precisa também de ter uma visão, naturalmente, e medidas que correspondam à deslocação daqueles trabalhadores, como é que não se põe em causa outras questões. E depois não deixar de dizer que é importante continuar a discutir aquilo que são as possibilidades de transferência de competências, mas eu se calhar depois na segunda volta aprofundava mais, porque eu acho que há muito para falar relativamente àquilo que não são competências da Câmara e que o governo do PS impôs a que as câmaras, e que vão descentrar recursos e verbas, porque não são transferidas as verbas que correspondam a essa transferência de competências, e aquilo que prejudica aquilo efetivamente que são as bases das transferências. E a própria colaboração entre órgãos e a forma como isso pode naturalmente ser feito com os meios que existem. Francisco Brito, achas que se as competências fossem distribuídas por outros organismos, nomeadamente pelas juntas de freguesia urbanas, o resultado seria diferente? Mas há também aqui uma questão. Como é que as juntas de freguesia poderiam ter, de forma concreta, tanta gente a trabalhar, sendo que os seus quadros de pessoal também têm limitações legais? Os quadros têm limitações legais, mas é possível terem trabalhadores, não é? Como é óbvio, e a verdade é que também já manifestei essa posição à Câmara Municipal, desde o momento em que tomei posse, que estamos na União das Freguesias de Évora disponíveis para
a ter mais competências na área da gestão e da manutenção do espaço público, seja nesta questão específica, seja na limpeza urbana propriamente dita ou na gestão de espaços verdes, e acredito que isso será uma resposta até pela proximidade que nós temos da população. Ou seja, temos a proximidade da população, estamos no local, conseguimos temos naturalmente uma estrutura mais pequena, portanto conseguimos também estar mais próximos dos trabalhadores, de entender as suas dificuldades, de melhorar e de ir corrigindo estratégias e as metodologias adotadas, e isto é algo que nós temos mostrado ao município, tal como o Luís também aqui referiu, que também tem sido um defensor desta estratégia, temos mostrado ao município. E do município temos ouvido a constante promessa de que sim, vamos negociar, sim, vamos estudar, mas depois na realidade não se faz nada. E isso é que é preocupante. Portanto, se a Câmara Municipal conhece este problema, se sabe que, ou se pelo menos tem alguma sensibilidade e que considerará que ele deve ser resolvido. Então, está na hora, de facto, de negociar com as juntas de freguesia a transferência desta competência, para que as juntas de freguesia possam atuar, porque, naturalmente, que trarão eficácia, e nós temos mostrado, à pequena escala que neste momento conseguimos mostrar com os pouquíssimos recursos que temos mostrado que conseguimos fazer, até porque no caso da junta de freguesia do Centro Histórico temos também tocado na questão da limpeza urbana e das lavagens urbanas, quando não é a nossa competência, nem recebemos recursos para tal, e temos feito e temos mostrado também ao município que conseguimos fazer com eficácia. Se realmente o município de Évora quer resolver os problemas dos évorenses, tem que naturalmente negociar com as juntas de freguesia e passar estas competências e a verba correspondente, até porque as verbas que neste momento estão em causa das competências que já existem também não têm visto alterações, quer dizer, nós também lidamos com o aumento de inflação e do lado do município não temos qualquer tipo de aumento, portanto hoje em dia já recebemos o mesmo valor do que há uns anos atrás, mas que hoje em dia significa muito menos para a resolução dos problemas do que aquilo que seria necessário. Portanto, também falas convém da Junta que de Freguesia do exista Centro Histórico. Luís Centro Pardal, Histórico, e acredito que sim. as outras sejam iguais. Luís Pardal, esta solução, percebo que também há aqui uma disputa também do próprio financiamento em si, mas que solução é que pode ser encontrada para esta questão da limpeza? Porque há zonas, e quando falamos da cidade, não vou dar aqui um exemplo, por exemplo, do Centro Histórico, vou dar um exemplo numa zona habitacional, por exemplo, junto à Estrada das Piscinas, onde realmente ervas não faltam. Sim, sem dúvida. Ou seja, as câmaras municipais devem estar focadas naquilo que é o desenvolvimento das políticas públicas. E em matéria operacional, até pelo cariz daquilo que é a junta de freguesia, deve de haver esse foco na junta de freguesia, porque também é isso que as pessoas também esperam, de uma forma geral. As pessoas esperam que a sua junta de freguesia possa resolver os problemas à porta da sua casa. Mas Luís, As desculpa interromper-te por esta questão, porque a centralização Sim. também ao mesmo tempo também permite otimizar os recursos, a utilização dos recursos, ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Eu acredito seriamente que esta questão de matéria operacional, da limpeza do espaço público, será mais eficaz, mais eficiente se for gerida freguesia a freguesia. Porque existe um maior foco, um maior direcionamento para aquilo que deve ser a atuação. Portanto, não cabe na cabeça de ninguém, desculpe esta expressão, mas uma freguesia que tem 18 mil pessoas ter um trabalhador operacional. Estou a falar da freguesia que eu por acaso até presido. Portanto, são cerca de 30 bairros. São cerca de 30 bairros. Um trabalhador operacional de quadro. Quer dizer, isto é. Como é que as juntas de freguesia ganham resposta, ganham capacidade de resposta às suas populações? É por via de protocolos com as câmaras municipais, é por via de delegação de competências, porque isso dá verba às juntas de freguesia para poder dar essa resposta a uma competência que não é dela, que é da Câmara Municipal, mas é por essa via que as juntas de freguesia ganham músculo, ganham capacidade de resposta. E em termos estratégicos, digamos que é isto que está aqui em causa. É isto que está aqui em causa. Portanto, quando eu disse há pouco o exemplo de vendas novas, é só para as pessoas terem a ideia de que uma freguesia muito mais pequena, uma área populacional muito mais pequena, menos de 7 mil pessoas de população residente, tem 15 trabalhadores operacionais.
Portanto, é óbvio que aquela junta de freguesia consegue dar uma resposta mais eficaz do que esta. E estamos a falar de uma 18.000, poderíamos dividi-la, que, enfim, teríamos um trabalhador operacional. Portanto, a questão aqui é uma matéria de gestão autárquica de fundo, que é importante, que a Câmara Municipal, como o Francisco aqui disse, já disse que podemos discutir, podemos chegar a vias de facto, mas naturalmente que seria, enfim, apenas por um bairro, um projeto piloto, mas é preciso concretizar, porque quem sai com certeza a ganhar são as populações. Patrícia, deve experimentar-se então fazer um projeto piloto desta delegação de competências e de funções, de financiamento, para ver se as coisas funcionam de outra maneira? Há certamente coisas e várias a melhorar, quer em termos de estratégia, quer em termos de eficácia, quer de meios associados. O problema das ervas é um problema que não é exclusivo de Évora, é um problema da natureza e que Sem a gente dúvida. olha aqui para o lado, Vendas Novas já aqui foi dado o exemplo e é ir ver Vendas Novas como é que está as ervas, Montemor, pronto, há autênticos matagais, portanto Évora tem também um problema de facto. E acho que se tem que continuar, e penso que não é rigoroso, volto a dizer, que não se estejam a pensar soluções, estratégias, aberto concursos para novos trabalhadores, reforçar o corpo operacional, investimento em viaturas, está tudo feito, não está, não está, e quem vive nos bairros percebe que não está, e portanto é preciso continuar a ver as estratégias. Segundo aspecto, relativamente à questão das transferências de competências, um sublinhado e um comentário. O sublinhado é, como disse há pouco, aquilo que é a consequência financeira para os municípios, não é só Évora, mas falemos de Évora, dos encargos que foram transferidos na área da saúde, da educação e mais à frente a ação social, se não se conseguir impedir, estamos a falar de desvio de verbas gigantescas daquilo que são as competências como estas da limpeza urbana, para inevitáveis respostas que têm que ser dadas, porque depois a população, a quem é que vai bater à porta sobre os problemas dos centros de saúde e sobre os problemas das escolas? E isto é competência, que está-se aqui a dizer que podia ser as juntas. Esta tinha que ser o Governo e o Estado Central. Pronto, esse é o sublinhado. Sobre o comentário, relativamente às freguesias, também é bom recordar, porque isto há mais projeto e futuro que se tem que construir do que propriamente memória. Mas é preciso lembrar, porque durante a gestão do PS, durante 12 anos, as juntas de freguesia a determinada altura recebiam zero. Zero. E algumas delas, como é o caso do Centro Histórico, nem operacional tinham. E, portanto, conseguiu-se que as juntas de freguesia hoje recebam uma verbas significativas. Por exemplo, são 80.000 euros que a junta de freguesia do Centro Histórico recebe até ao fim do mandato para mobiliário urbano. Pode e deve. 80.000 euros para o mobiliário urbano, essas contas não estão bem feitas, Patrícia. Francisco, pode e deve substituir e melhorar. E o que tem sido feito e assistido é que pede à Câmara. Pede à Câmara, que naturalmente O que é que pedimos à Câmara? O Francisco Brito e o Luís Pardal e os outros presidentes de junta podem e devem juntar-se ao PCP na exigência de mais verbas para as juntas de freguesia dadas pelo Orçamento de Estado. E podem e devem, como agora, aliás, o Luís Pardal e o Ananias não se juntou, àquilo que era uma das respostas, que era a desagregação das freguesias, que permitia dar resposta até de outros meios para as juntas de freguesias. Eram os suficientes? Isso é uma falácia. Não é falácia, porque depois não é um trabalhador operacional para as duas juntas. Portanto, pelo menos seriam dois. Mas isso é outra conversa. Agora, a questão é, estamos a falar de questões concretas que respondem também. Mas dito isto, a colaboração das juntas também era diferente. Eu só dava este exemplo por causa das ervas ao pé da piscina. A Junta de Freguesia da Malagueira, no anterior mandato, adquiriu uma máquina para limpeza precisamente das ervas. Eu pergunto onde é que está essa máquina a funcionar. Está na garagem. E, portanto, a questão da colaboração, que também era feita com um objetivo que é a partir dos meios e das opções que se fazem para investimento, dos poucos recursos que têm, é verdade, também era de forma diferente e, portanto, desafiava aqui, neste caso, a União de Freguesias da Malagueira e do Centro Histórico a tirar a máquina de limpeza de ervas da garagem e a pôr a funcionamento. O Centro Histórico não tem também. máquina de limpeza de ervas. Mas isto foi um investimento por opção da Junta de Freguesia na altura, que decidiu investir naquele equipamento. A Junta foi a Câmara que Centro deu. Histórico não comprou foi a máquina Câmara que nenhuma deu. de ervas. Não, eu falei da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras. É que Casa disseste das Malagueira ervas. e Centro Histórico, mas... Não é Não, termos enganei. é de lavagem de contentores. Não, Malagueira, não, é uma máquina de corte de ervas.
podes lá perguntar ao teu colega Vamos para ires continuar. visitá-la se quiseres investir numa. Vamos ter de continuar a falar de ervas daninhas, pois claro. Neste sim, não ou talvez entramos na última fase do programa, já em modo mais acelerado. Francisco Brito, um sim, não ou talvez, para concluir o programa de hoje. Ora, eu hoje trago um sim à adesão da Finlândia à NATO. A Aliança Atlântica viu ontem o seu número de membros aumentar para 31, o que de há um ano para cá tem um significado bastante diferente, até porque vimos bem que nem todos os países defendem a paz e, concretamente, os países que se têm oposto a esta aliança de defesa, e sublinho aqui de defesa, têm promovido a guerra e, portanto, nesse contexto é importante fortalecer esta aliança de defesa e ter a Finlândia também é um ponto-chave fundamental para defender também o futuro da Europa e a paz neste território que assim queremos. Portanto, um sim à capacidade de manter a paz na Europa e um sim à adesão da Finlândia. Luís Pardal, um sim, não ou um talvez. Eu trago um sim também, portanto, a atleta Filipa Correia, portanto, é do clube Stone Boys. Ela foi selecionada para representar Portugal no próximo campeonato do mundo de Muay Thai, que vai acontecer na Tailândia no próximo mês de maio. Portanto, muitos parabéns ao clube Stone Boys de Évora e ao treinador e à atleta que vai representar o nosso país em tão distinta competição. Patrícia, um sim, não ou talvez, para concluirmos o programa. Antes de abrir o microfone à Filipe. À Patrícia, Estava desculpa. aqui tentada a mudar o não vou mudar. Pronto, não vou. Portanto, é um sim à assinatura do protocolo ontem realizado de apoio às instalações desportivas de 4 entidades e, portanto, esta contínua aposta que a Câmara Municipal e a Gestão da CDU têm feito também de investimento na área do desporto. E assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez, com o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Todas estas visões estão disponíveis para ouvir quando quiser na página de dnfm.com, também no canal de YouTube da DNFM. Pode carregar no botão subscrever e receber a notificação sempre que o programa estiver pronto para ver na versão online. O encontro consigo está marcado para de hoje a uma semana, também ao domingo, às 9 da noite. Tenha a continuação de uma boa semana e boa Páscoa.